Não, nem tudo é relativo. Vivemos numa época em que quase tudo é relativizado. Verdade virou opinião, moral virou gosto pessoal, e o bem passou a ser definido pela conveniência do momento. A frase mais repetida do nosso tempo talvez seja: "Isso é verdade para você, mas não para mim." À primeira vista, isso soa tolerante, humilde e até pacífico. Mas basta pensar um pouco mais para perceber que o relativismo moral não apenas não resolve os conflitos humanos, como, na verdade, os torna insolúveis. Porque se não existe verdade moral objetiva, então não existe injustiça objetiva. Se não existe injustiça objetiva, não existe vítima real. E se não existe vítima real, então ninguém pode reclamar de nada, apenas competir por poder. O relativismo não produz paz, ele produz força bruta disfarçada de discurso. O problema começa quando o relativismo tenta se apresentar como uma posição neutra. Ele não é. Dizer que não existe verdade objetiva já é, em si, uma afirmação objetiva. Ou seja, o relativismo se autodestrói logicamente. Ele exige que aceitemos como verdade universal justamente a negação da verdade universal. É uma contradição performática. Ele só se sustenta se aquilo que afirma for falso. Mas mesmo que ignoremos o problema lógico, resta um problema ainda mais grave: o existencial. Nenhum ser humano vive como relativista de verdade. Todos exigimos justiça quando somos feridos, traídos ou enganados. Todos sentimos indignação diante do abuso, da violência e da mentira, sobretudo quando somos nós as vítimas. Isso revela algo profundo. Nós não apenas preferimos o bem, nós esperamos o bem. Nós não apenas rejeitamos o mal, nós o condenamos. E aqui surge a pergunta inevitável: de onde vem essa exigência moral? Por que o ser humano não apenas sente dor, mas sente que algo não deveria ter acontecido? A dor é biológica. A indignação moral não é. Ela aponta para algo que ultrapassa o instinto. É por isso que, ao longo da história, mesmo filósofos que rejeitaram a fé cristã jamais conseguiram eliminar completamente a moral objetiva. Kant, por exemplo, tentou fundamentá-la na razão prática. Outros tentaram fundá-la no consenso social. Mas todas essas tentativas esbarram no mesmo muro. Se a moral depende apenas do homem, então ela muda conforme o homem muda. E se muda, não obriga. Se não obriga, não é moral, é convenção. A tradição filosófica clássica, especialmente aquela assumida e aprofundada pelo cristianismo, oferece uma resposta mais coerente. Existe uma lei natural, isto é, uma ordem moral inscrita na própria realidade humana. O homem reconhece certos princípios, não porque alguém os ensinou, mas porque eles fazem parte da sua estrutura racional e moral. Fazer o bem e evitar o mal não é uma invenção cultural, é um dado da consciência. Essa ordem moral não nasce da sociedade. Pelo contrário, é ela que torna a sociedade possível. Sem um mínimo de verdade, justiça e confiança, nenhuma comunidade humana sobrevive. O relativismo, portanto, vive de um capital moral que ele mesmo nega. Ele exige honestidade enquanto afirma que não existe verdade. Exige justiça enquanto afirma que tudo é relativo. Exige tolerância enquanto afirma que nenhuma posição é melhor que outra, exceto, curiosamente, a dele. O cristianismo vai ainda mais fundo. Ele afirma que essa ordem moral não é apenas um princípio abstrato, mas tem uma origem pessoal. A moral não é um código frio. Ela é a expressão de uma inteligência e de um bem que precedem o homem. É por isso que, quando violamos a moral, não sentimos apenas culpa social, mas uma acusação interior. A consciência não é um juiz inventado, ela é um sinal. E aqui o relativismo revela seu efeito mais destrutivo. Ele não liberta o homem, ele o desorienta. Quando tudo é permitido, nada tem sentido. Quando não existe bem supremo, todos os bens se tornam descartáveis. Quando não existe verdade, a vida vira cálculo, utilidade e sobrevivência. Não por acaso, sociedades profundamente relativistas são também sociedades profundamente ansiosas, fragmentadas e violentas. No fim, o relativismo promete liberdade, mas entrega vazio. Promete tolerância, mas gera conflito. Promete paz, mas remove o único fundamento capaz de sustentá-la. A pergunta não é se o relativismo é gentil ou agressivo, moderno ou antigo. A pergunta é simples: ele é verdadeiro? E se não for, tudo o que se constrói sobre ele desmorona. Talvez por isso a frase de Dostoiévski continue tão atual. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não porque o homem se torne imediatamente mau, mas porque sem um fundamento último, o bem deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. E uma moral opcional não é moral, é gosto. Se esse vídeo fez você pensar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que vive repetindo que tudo é relativo.
Às vezes, uma boa pergunta vale mais do que 1000 respostas prontas.